Alimentos que podem provocar o câncer foi o assunto mais votado na enquete do Mirante.com. E é sobre este tema que nós conversamos agora com a nutricionista Karina Moreira. Olá, Karina, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Karina, existe de fato alimentos que podem causar o câncer ou isso é mito? Existem diversos alimentos que podem contribuir para levar a distúrbios, né, que levem a um câncer. Sim, Né? mas não Então, exatamente ele não provoca. exatamente o alimento em si causar o câncer. E, doutora, quais são os alimentos, então, que podem contribuir aí com o surgimento do câncer? Tem que observar que tipo de patologia o paciente já tem. Né? Se ele tem qualquer tipo de problema gástrico, se ele tem qualquer tipo de problema que vá impedi-lo de comer determinados alimentos, isso sim a gente tem que observar para saber se determinado alimento vai contribuir, né, para a piora e levar a um possível câncer. E, então, no caso, tem alimentos que podem fazer mal para umas pessoas e para outras não? Sim, claro, porque as pessoas são totalmente diferentes. Então, tanto que a alimentação ela tem que ser personalizada, né? Ela tem que ser individualizada de paciente para paciente. Se a pessoa tem refluxo, tem pessoas com refluxo gastroesofágico que não podem consumir determinados alimentos, alimentos cítricos, por exemplo. Mas tem pessoas que, mesmo com refluxo, consomem e não sentem nada. Então, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar. As pessoas têm que aprender a respeitar o seu organismo. Essa é uma dica de ouro. Então, no caso, sempre tendo um problema de saúde ou não, deve procurar um nutricionista, um especialista. Olha só, a alimentação, eu sempre falo que ela não existe tratamento perfeito, médico 100%, se você não tiver uma alimentação adequada. Então, a alimentação ela é fundamental. Né? Então, ainda mais se você tem um câncer, você tem que observar, tomar vários cuidados relativos à alimentação. E com a ajuda de um profissional, você faz isso da forma certa, sem pecar, nem pelo excesso, nem pela falta. Porque já se sabe que as pessoas com câncer, dependendo do tipo de câncer, têm dificuldades para se alimentar. Ela tem alteração de paladar, ela tem alteração de olfato. E isso faz com que ela diminua o consumo alimentar ou que tenha preferência por alguns alimentos. Então, tudo isso você deve fazer um acompanhamento com um profissional de nutrição e ele vai te indicar o que é melhor. E no caso, às vezes a pessoa quer ter uma alimentação saudável, mas tem a questão do agrotóxico. Faz muito mal à saúde, que a gente sabe. Então, como lidar com essa situação? É, hoje é muito complicado, que fala-se que a maioria dos produtos tem. Então, além da higiene do produto, do que você vai comprar, você tem que saber escolher, selecionar o local que você vai comprar. Prestar atenção na higiene do local que você vai comprar, tentar conhecer, saber de onde vem o produto, isso é fundamental. E em se tratando de câncer, de um paciente que está imunologicamente debilitado, esses cuidados devem ser redobrados. O paciente ele não pode comer, deve evitar comer alimentos crus por conta das bactérias. Então, isso é um cuidado que deve ter. A higienização desses alimentos tem que ser mais cuidadosa, né? Então, tudo isso, a própria higiene do paciente da boca é maior. Então, em se tratando de câncer, que é o nosso tema, os cuidados devem ser redobrados. E uma pergunta que geralmente as pessoas se fazem: tendo problema de saúde ou não, ter uma alimentação saudável custa caro ou isso é invenção da nossa cabeça? Olha, eu posso dizer que há um tempo atrás era muito mais caro manter uma alimentação saudável, assim, saudável com os produtos que nós temos hoje disponíveis, né? Como amaranto, quinoa, linhaça, e que hoje em dia já tem vários fabricantes disponíveis e isso baixa o custo. Então, hoje dá perfeitamente para você ter uma alimentação saudável, nutricionalmente equilibrada, com custo razoável, vamos dizer assim. Dá para encaixar no orçamento de qualquer pessoa. Alimentação saudável não quer dizer alimentação cara. Você pode consumir o alimento que você já tem de fácil acesso, procurar as frutas, os legumes de safra, que são geralmente mais baratos. Não necessariamente a fruta
mais saudável é o morango, a pera. Não, você pode comer o caju, se for época de caju, você pode comer maçã, você pode comer banana, laranja, que já são frutas mais baratas. Então, é uma questão de força de vontade, né? Força de vontade, de persistência. Eu acho que esse é o principal. Quando você pensa nos benefícios que você vai ter a curto e longo prazo com a adoção de uma alimentação saudável, eu acho que a relação custo-benefício vale muito a pena. Então, no caso, sempre tem que estar procurando uma pessoa, um especialista, para dizer que tipo de alimentação é a melhor a ser tomada. Sim, com certeza. A prevenção. A palavra de ordem é prevenção. Nós sabemos que o câncer tem estatísticas que falam já comprovadas que o aumento do câncer vai para mais de 500 mil, né? Agora já estatísticas agora de 2014 do INCA. Então, a alimentação ela é fundamental para a manutenção e prevenção de determinadas doenças, né? A pessoa bem nutrida, ela tem chances maiores de cura, vamos dizer assim, de se reabilitar mais rapidamente, porque se o paciente estiver desnutrido, é muito mais difícil o tratamento medicamentoso. Então, o paciente ele tem que, sim, ter uma equipe, procurar uma equipe multidisciplinar, e a alimentação é fundamental. Então, doutora, foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, espero que tenha sido esclarecedor, né, as respostas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar. Muito obrigada. A gente agradece. Internautas, continuem vendo nossos vídeos aqui no imirante.com.